Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar de uma empresa em que os seus produtos são amplamente comercializados e principalmente os seus produtos são essenciais quando a gente fala aí de cesta básica. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Camil, e se você nunca ouviu falar sobre ela ou se já ouviu e quer saber um pouquinho mais, fique até o final desse vídeo para você entender um pouco mais sobre a sua trajetória e também quais são os seus produtos. Então, bora pro vídeo! E a Camil, ela tem mais de 60 anos de história. Eu vou entrar em um pouco mais de detalhes um pouco à frente desse vídeo, porém ela é uma multinacional que está entre as maiores empresas de bens de consumo do setor alimentício da América Latina. E a companhia aí possui participações extremamente relevantes no mercado de arroz aqui no Brasil, mas também ela vai ter no Uruguai, Chile, Peru e também no Equador. E além desse mercado de arroz que eu acabei de comentar, a Camil também tem uma participação bem expressiva também nos mercados de grãos, açúcar, pescados enlatados e também em massas. E só pra gente ter uma noção do tamanho que é a empresa, a Camil aí conta atualmente com 35 unidades de processamento, 20 centros de distribuição na América do Sul e também mais de 8 mil funcionários. E aqui a gente consegue entender o tamanho que é essa empresa e também quais as suas áreas de atuação, né? Então, ela não é só focada em um tipo de produto e também ela não tem só uma marca, ela tem diversas marcas e diversos produtos que eu vou destrinchar um pouquinho mais no decorrer desse vídeo. E antes de falar um pouco sobre a história dela, vamos falar um pouquinho sobre o CEO. E aqui a gente vai falar do Luciano Maggi Quartiero. E ele é formado em administração de empresas e também possui um MBA em finanças. E o Luciano ele iniciou a sua carreira profissional na companhia lá em 1992, onde já atuou, né, como diretor financeiro e ocupa atualmente o cargo aí de diretor-presidente da Camil. E nessa companhia o que nós queremos aí de um CEO é de que de fato ele tenha a compreensão de como funciona a administração de uma empresa e também tem bastante conhecimento de finanças e, é claro, o ponto essencial, vários anos aí dentro da companhia, porque ele aí já conhece todo o processo, como aconteceu desde lá no início, já tem toda essa base aí mais bem consolidada do que se pegar o CEO que não conhece muito sobre a companhia ou que não está aí dentro dela há vários anos. E agora falar um pouquinho sobre a história da Camil. E tudo iniciou lá em 1963, então com a fundação da Camil na cidade de Itaquí, lá no Rio Grande do Sul, onde ela iniciou no mercado nacional com uma cooperativa de produtores de arroz. E só trazendo um ponto interessante é que a gente já viu empresas que começam a fazer determinado tipo de produto e no meio do caminho acontece algum fato e ela tem que mudar o seu modelo de negócio. E a Camil não, ela sempre foi muito forte e bem focada no arroz e é um mercado e um produto que ela atende até hoje e também comercializa de forma bem significativa nos seus negócios. E em 1974 a Camil foi a pioneira na distribuição de arroz embalado, lembrando que naquela época o arroz era vendido a granel. Já em 1975 foi feita a inauguração do centro de distribuição lá na cidade de São Paulo. Em 1987 a Camil dá mais um passo e começa aí a comercialização também de feijão. E nos anos 2000 em diante a sua estratégia foi a aquisição de diversas empresas, tudo para aumentar o seu crescimento e também diversificar o seu portfólio de produtos. Em 2005 aconteceu uma expansão logística com novas filiais na região norte e também no nordeste do Brasil. E em 2007 ela faz uma aquisição internacional, onde ela faz a aquisição da Saman no Uruguai e ela é líder de mercado e maior exportadora de arroz uruguaio naquela época. Em 2009 a Camil faz a aquisição também de uma empresa lá do Chile chamada Tucapel e atualmente essa marca é líder de vendas. Em 2011, com o propósito de diversificar ainda mais seu portfólio, ela acaba indo para o mercado de peixes enlatados. E dessa vez ela fez aquisições das sociedades detentoras das marcas Coqueiro e também Pescador. E ainda em 2011 ela fez mais uma aquisição lá no Peru da empresa chamada Costeleno, que é a maior marca de arroz empacotado do país. Em 2012 ela acaba entrando no mercado de açúcar através da aquisição da empresa detentoras da marca União e também Açúcares da Barra. Em 2013 ela tem mais duas aquisições, uma aqui no Brasil com a Carreteiro e uma na Argentina com a empresa La Loma. Em 2014, mais uma aquisição é feita da empresa Paissandu lá no Peru, que ela é a segunda maior marca de arroz empacotado. Vale mencionar também que lá em 2011 eu tinha mencionado que ela fez a aquisição de uma empresa chamada Costeleno lá no Peru, que era a maior empresa de arroz empacotado, e agora em 2014 ela faz a aquisição da segunda maior empresa de arroz lá no Peru. Então aqui ela já está estabelecendo líder de mercado de arroz, pelo menos lá no
Peru. Em 2017 acontece o IPO da empresa sob o ticker CAMN3, então a partir desse momento ela acaba tendo suas ações listadas aí na Bolsa de Valores. Em 2008 é feita a aquisição da SLC Alimentos e venda da La Loma, aquela empresa da Argentina que eu tinha comentado anteriormente. Em 2021 a Camil fez várias aquisições com a Santa Amália, Marca Seleto, Café Bom Dia, Dejaru, uma empresa lá do Equador, e também a Silcom SA, uma empresa lá do Uruguai, que essa é uma empresa aí focada em produtos saudáveis no mercado interno uruguaio. Em 2022 foi feito o lançamento do negócio de café com a marca União e também foi feito a aquisição da Mabel e também a licença de operação da marca Toddy no segmento de cookies. E essa foi a história da Camil. Realmente é uma companhia que cresce com várias aquisições. Nós podemos observar aí na sua trajetória foram diversas e muitas aquisições. Ela teve uma venda no meio do caminho, porém a gente sabe aí que para ela crescer ela precisa fazer aquisições, então tenham isso em mente. E como eu tinha mencionado, essa de fato foi a estratégia que a Camil teve aí para o seu negócio, né? Fazer várias aquisições, estar presente em vários tipos de segmento e também em diversos países diferentes. E agora entrando no detalhe da Camil, nessa imagem que eu vou trazer para vocês, nós vamos dar uma olhada aí na distribuição geográfica dessa companhia. E aqui nós conseguimos observar que ela tem atividades no Equador, no Peru, Chile, Uruguai e também no Brasil. É bem legal essa diversificação, né, de países, apesar de estar situada aqui na América Latina. É bem interessante que ela não está focada só no Brasil, ela também tem foco em outros países fora do Brasil também. E como a história da empresa tiveram várias aquisições, eu vou trazer mais uma imagem que vai ilustrar muito mais fácil quais são as suas marcas, né, ou as principais marcas aí que a Camil tem. E nesse print, aqui fica bem claro quais são as suas linhas de negócio. Então, ela tem aqui no grãos, açúcar, a parte mais internacional, aqui ela não traz especificadamente cada um dos produtos, mas aqui de forma mais ampla, né, de cada um dos países. Ela também vai ter os pescados, massas, café e também biscoitos, que aí foi agora em 2022 as suas últimas aquisições nesse segmento. E aqui é bem legal de se observar que dentro do mesmo setor alimentício, ela tem duas até três marcas. Então, por exemplo, o açúcar, ela tem a União e a da Barra. No setor aqui de massas, por exemplo, tem a Maria Speciale, depois tem a Sapori. De café tem a União e o Seleto Bom Dia. Biscoito agora tem a Mabel e o Toddy. Então não fica só uma marca representando aquele setor alimentício. E eu gosto bastante quando tem essa diversificação de produtos e também de marcas. E exemplificando um pouco mais aí a sua cadeia produtiva, eu trago aqui para vocês essa imagem que fica bem mais claro, né, as suas linhas de negócio, quais são as suas principais marcas e aonde a Camil está posicionada na sua cadeia produtiva. E nesse print fica bem claro quais são as suas marcas principais, né, quando a gente fala de grãos e produtos secos, a empresa vai destacar em cada um dos seus países onde ela atua, mas também aqui traz, né, quais são as suas linhas de negócios. Então, açúcar, qual é a sua principal marca? É a União. No segmento de pescados, é a Coqueiro e por assim por diante. E todas essas linhas de negócio, né, nesse setor alimentício, ela não tem participação nenhuma na agricultura. Porém, desde a origem, processamento, empacotamento, distribuição e também o marketing, fora o açúcar, ela tem participação em toda essa cadeia produtiva. E o ponto que me chamou a atenção aqui embaixo tem a estratégia nessa imagem. Você pode pausar o vídeo e olhar cada uma mais a fundo, porém o que mais me chamou a atenção é o açúcar, que ela tem o contrato aí de fornecimento com a Raízen. E lembrando que já tivemos aí uma análise dessa empresa aqui no canal, então depois de acabar esse vídeo eu vou deixar o card para você e ser direcionado a esse nosso vídeo falando um pouquinho sobre a Raízen. E essa é uma parte legal de analisar várias empresas, que você consegue observar que uma empresa tem ligação com outra. Então, como é que tá a Camil? Você vai lá, dá uma olhada na Raízen, ver como é que ela tá, você consegue traçar paralelos entre as empresas, e essa é a dinâmica muito legal aí da Bolsa de Valores, das empresas na Bolsa de Valores como um todo. E também você pode levar esse conhecimento para fora da bolsa, levar para sua empresa. Então é bem legal fazer esses paralelos entre as companhias. E antes de trazer os números aí um pouco mais a fundo, eu gostaria de trazer para você o desempenho operacional da Camil. E nessa imagem também vai ficar bem fácil de entender e também está bem distribuído por segmento e também por categoria. Você consegue observar que o segmento de arroz e também açúcar é realmente as principais, né, fatias aqui do mercado. O internacional também tem uma boa fatia, mas aqui ela vai abranger muito mais, então essa porcentagem também fica um pouco grande. Mas esses são os dois pilares, né, de produtos, o arroz
arroz e também o açúcar. E o seu desempenho operacional, agora olhando por categoria, a gente consegue observar que no terceiro trimestre de 2022, 74% foi no Brasil e 26% internacionalmente. E se a gente pegar o somatório, né, o seu desempenho operacional no somatório dos 9 meses, o Brasil tem uma participação de 68% contra 32% internacionalmente. E no terceiro trimestre de 2022, a sua receita bruta foi de praticamente 3 bilhões, um aumento aí de cerca de quase 15% em comparação com o mesmo período do ano anterior. A sua receita líquida foi de 2,6 bilhões, 14,4% maior que o mesmo período do ano anterior. E além dessas duas métricas, né, o seu lucro líquido também aí atingiu cerca de 147 milhões, um aumento aí de 22% se a gente comparar, né, com o mesmo período do ano anterior, então o terceiro trimestre aí de 2021. E na próxima imagem eu vou trazer para vocês aí a sua receita líquida em comparação com os seus custos. E nessa imagem aqui, primeiramente olhando o quadro da esquerda, a evolução anual e os últimos 12 meses de receita líquida vezes, né, o custo da companhia, a gente consegue observar que a receita líquida está aumentando, porém, né, o seu custo, né, o seu CPV, que é o custo do produto vendido, também está aumentando, mas a sua margem bruta está diminuindo. Principalmente se a gente comparar aí com os anos anteriores, a gente consegue observar que lá em 2007 estava em 27% e agora nos últimos 12 meses está em 21%. E já no quadro da direita a gente consegue observar aí a evolução trimestral da receita líquida comparando aí com os custos e também segue a mesma tendência no quadro da esquerda, onde a receita líquida está aumentando, o CPV também está aumentando, porém a sua margem bruta também está diminuindo. E um ponto chave de se analisar é o seu endividamento, lembrando que a Camil, olhando a história, é uma empresa que faz muitas aquisições, então é extremamente relevante olhar o endividamento dela. E nesse quadro a empresa traz métricas bem interessantes de comparativos do terceiro trimestre de 2022 com o terceiro trimestre de 2021 e também com o segundo trimestre de 2022. E você pode pausar o vídeo para olhar com mais detalhes, mas o que mais me chamou a atenção é o seu caixa mais aplicações financeiras, que em ambos os casos, né, em ambos os comparativos está diminuindo e a sua dívida líquida está aumentando bem significativamente. Então, algo que me chama a atenção, a sua dívida está aumentando e o seu caixa está diminuindo, e isso é extremamente preocupante, né? Principalmente, né, com a forma que a Camil adotou a sua estratégia, e aqui realmente é um ponto que tem que ser levado em consideração para os próximos trimestres. E chegamos agora na nossa análise SWOT, a nossa análise subjetiva, lembrando que eu sempre vou trazer aqui as forças, fraquezas, as oportunidades e também as ameaças, e aqui não vai ter certo ou errado, é só a minha percepção do que eu vi da companhia até o momento. E vamos lá, começando pelas forças, e a primeira que eu trago para vocês é aquela empresa consolidada. Aqui eu não estou falando de uma empresa consolidada na Bolsa de Valores, eu acredito que ela tem que ainda se provar muito, porém ela é uma companhia aí de 60 anos de trajetória, várias aquisições, então aí já passou por muita coisa, e para mim ela já está uma empresa bem consolidada, já tem aí uma vasta gama de conhecimento e acredito que ela pode se superar nos próximos anos. A Camil também tem marcas extremamente fortes, como eu mencionei, ela adquiriu empresas que são número 1 ou top 2, ou até a top 1 e a top 2 de determinado país. Isso de fato faz com que a marca seja extremamente forte e competitiva. Uma outra força é que ela tem uma presença internacional, ela não está focada somente aqui no Brasil, ela também tem um foco no exterior. Possui um portfólio até que diversificado de marcas, né? Ela não tem só uma marca de açúcar, ela tem duas, ou marcas de biscoito, agora já tem duas, ela não fica presa somente a uma marca em um determinado setor alimentício. E agora falando sobre as fraquezas, e a primeira que eu trago para vocês é que o IPO dela foi feito recentemente. Então, como eu mencionei na história da Camil, o seu IPO, então suas ações foram negociadas na Bolsa de Valores a partir de 2017. E uma outra fraqueza que eu trago para vocês são as suas margens. A gente deu uma olhada, a sua margem bruta está por volta de 20%, e quando a gente pega a sua margem operacional chega aí perto de 8%, então são margens realmente bem apertadas. Uma outra fraqueza que eu acabei notando é aquela necessidade de aquisição de novas empresas aí para crescimento. Isso de fato para mim é uma fraqueza, né? Você ter como modelo de crescimento fazer aquisições e possuir margens tão baixas, isso me deixa um pouco preocupado, né, no seu modelo de negócio. E um outro ponto que eu acabei notando que eu também trouxe para vocês é o seu endividamento que está crescendo justamente por conta aí das novas aquisições, também
né, trazendo mais uma vez as suas margens mais apertadas. E agora falar um pouquinho sobre as oportunidades, e a primeira que eu trago para vocês é que ela pode fazer novas parcerias. Isso pode trazer uma competitividade um pouco maior para a Camil e também pode aumentar aí as suas margens dependendo de como for feita essas parcerias. Um outro ponto que eu identifiquei, talvez ela pode entrar no mercado americano ou também europeu. Isso pode trazer aí uma competitividade realmente muito mais elevada do que ela tem atualmente, apesar dela ter uma participação bem significativa aqui na América Latina. Ela conseguir partir para outros países pode ser algo também muito interessante para ela. E agora falar um pouquinho sobre as ameaças, e a pena que eu trago para vocês, de fato, são as regulamentações, e isso pode prejudicar a empresa de forma bem significativa, já que as suas margens são bem apertadas. E um outro ponto que ameaça a Camil de forma indireta são desastres naturais. Lembrando que ela não tem participação na cadeia produtiva lá do primeiro passo, que de fato é a agricultura, porém, se algo acontecer, algum desastre, isso vai impactar na sua comercialização dos seus produtos. E por último, mas não menos importante, uma ameaça gigantesca para a Camil é o aumento ainda maior nos seus custos. Lembrando, né, novamente, trazendo mais uma vez, com margens baixas, qualquer aumento de custo pode ser um impacto enorme para a empresa nos próximos anos. E essa foi a nossa análise subjetiva. Se ficou algum ponto que você observou que não está nesse vídeo, deixe nos comentários para a gente deixar esse vídeo ainda mais completo. E agora, fazendo um resumão de tudo que nós vimos até o momento, é uma empresa aí com vários anos de existência e 60 anos de história, não é para qualquer empresa. Possui produtos líderes em diversos países, é um ponto aí bem interessante que a Camil possui. Ela tem uma quantidade bem interessante de marcas, é um portfólio bem diversificado. A empresa tem uma receita líquida que está crescendo, apesar daí das margens bem apertadas. E o ponto aqui que eu deixo de atenção é o seu endividamento, que está crescendo, porém, né, o seu caixa está diminuindo com o tempo, e esse é o ponto aí que deve-se observar, né? Você que é investidor da Camil ou que está interessado, deve ficar de olho nos próximos trimestres. E se você gostou dessa empresa e quer tornar sócio, na data da gravação desse vídeo, a Camil está cotada na Bolsa de Valores a R$ 7,74. E se você gostou desse vídeo, dê o seu curtir, também compartilhe para mais pessoas e nos vemos na próxima semana. Até lá!